Abre aí comigo Mateus capítulo 27, a partir do verso 62. Mateus capítulo 27, versículo 62. Aleluia. Quem quer sarar do pó, rei? Onde é que já se viu, né? Crente bêbado, o que é isso, irmão? Ai, ai. Agora você sabe o remédio, né? Glória a Deus, gente. Mateus 27, 62 diz: No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, eles estão se referindo a Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro com segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. Nunca um morto foi tão guardado quanto esse. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Capítulo 28, versículo 1. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e sentou em cima dela. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, onde ele estava. Aleluia! Os caras disseram: bom, esse homem aí dizia para o cego, veja, ele via, né? Esse homem dizia uma coisa e acontecia. Ele andou dizendo por aí que ia ressuscitar no 3º dia. Gente, quem está falando isso é quem não cria em Jesus. Jesus falou para os discípulos várias vezes: eu vou ser entregue na mão dos gentios, eles vão me espancar, vão fazer tudo isso, mas no 3º dia eu ressuscitarei. A Bíblia diz: mas eles não compreendiam o que ele falava. Quando nós lemos ontem a revelação lá que Deus deu a Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aí Jesus fala isso, e aí Jesus diz assim: eu vou ser entregue nas mãos dos judeus, e eles vão me crucificar, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Pedro chama Jesus à parte e dá uma mijada em Jesus. Pedro diz: de modo nenhum isso vai te acontecer. Ô Jesus, para de falar essas coisas aí. Está ficando louco? Como é que o Senhor vai morrer, vai ser crucificado? E aí Jesus, com todo amor, compaixão, delicadeza, olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas só das coisas humanas. O Pedro, que Deus falou com ele, agora o diabo estava falando com ele.
Os discípulos não compreendiam que Jesus ia ressuscitar, mas os caras que não criam ficaram preocupados. Meu Deus. Quando você é batizado no Espírito, é para sarar você da embriaguez. Para sarar, os discípulos foram curados daquela tradição religiosa, foram curados daquelas coisas que haviam sido plantadas no coração deles. Jesus disse para Pedro: você é Simão, filho de João, mas não foi carne e sangue que te revelou isso. Isso aí não é uma coisa que veio dos teus pais, não é uma tradição humana, não é da carne isso. Isso é algo que vem de Deus. Então, Jesus falou muitas vezes, mas eles não conseguiam entender. Mas lembra que nós lemos ontem, Lucas 24, que quando Jesus aparece ressuscitado, diz assim: então Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendesse tudo o que constava sobre ele nas Escrituras. Então, a manifestação do Pentecostes na nossa vida é a abertura do nosso entendimento, para que a gente entenda o que significa as coisas, os princípios e a palavra de Deus. A palavra de Deus quer se revelar ao nosso coração. E estes homens falaram com Pilatos, né, esse impostor aí disse que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Então vai que os discípulos dele vão querer ir lá no sepulcro, tirar a pedra, roubar o corpo dele, esconder, e depois dizer, né, que ele ressuscitou dos mortos aí. Então ele pegou um destacamento de soldados e eles ficaram montando guarda lá na frente do sepulcro. Estavam lá vigiando para que ninguém se aproximasse. Estavam lá os guardas, os soldados. E o que aconteceu? Um anjo da parte de Deus desceu e a terra tremeu. E a pedra que foi lacrada caiu. E o anjo vem, se assenta na pedra. Aí, rapaziada. E os soldados caíram como mortos. Eles ficaram apavorados, branquearam, né? Se eles fossem assim, mais ou menos, da cor do pastor Kleber, tinham ficado branco, como a neve, né? Mudou a cor deles, ficaram apavorados. O anjo rolou a pedra e sentou nela. A aparência do anjo era como um relâmpago. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Aí os guardas, né, quando voltaram daquele choque, eles correram, fugiram. Sai azar, né? Saíram correndo e foram contar para os sacerdotes o que tinha acontecido. Olha, nós estava lá. Não foi discípulo que apareceu, cara. Eu nunca vi um ser daquele. E a pedra rolou sozinha, e o sepulcro está aberto. E aí os soldados, os sacerdotes pegaram uma grande quantia de dinheiro e pagaram para os soldados mentirem que os discípulos foram e tiraram o corpo de lá. Olha só. E aquela notícia começou a se espalhar, aquele boato. Roubaram o corpo dele, roubaram o corpo dele. E eles começaram a mentir, né? Aí na sequência você vai ver isso a partir do versículo 11, né? No versículo 13 de Mateus 28, só para você conferir, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Então eles começaram a mentir. Vá comigo para Atos. Atos capítulo 4,
versículo 1 e 2. Atos 4, 1 e 2. Então, Jesus ressuscitou, eles sabiam disso, mas mandaram mentir. Pagaram os guardas, subornaram para eles mentirem, espalhou essa notícia. Roubaram o corpo dele, agora querem dizer que ele está vivo. E isso começou a se espalhar por toda Jerusalém. Atos capítulo 4, 1 e 2. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. O capitão da guarda é o cara do destacamento que foi lá no sepulcro. Eles estavam muito perturbados. Eles estavam perturbados. Aqui diz, doendo-se muito, de que ensinassem o povo, anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os sacerdotes, o capitão da guarda, eles estavam apavorados, perturbados, porque os discípulos estavam anunciando que Jesus estava vivo e que havia ressurreição de mortos. Mas eles tinham falado que Jesus não tinha vivido. Jesus tinha sido roubado o corpo dele, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Mas agora os discípulos começaram a pregar e a manifestar os sinais que Jesus manifestava. Pedro e João estavam subindo ao templo para a hora da oração. E havia um paralítico na porta do templo, pedindo esmola. E Pedro olha para ele e diz, olhe para nós. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara deu um salto do chão, levantou e andou. E aí o povo começou a ficar alvoroçado. Meu Deus, o paralítico lá andou, o cara vivia na porta do templo pedindo esmola, e agora ele está andando, pulando, louvando a Deus. Aí a multidão vem para Pedro e para João e começa a admirar Pedro e João. Meu Deus, como vocês são santos, como vocês são ungidos, como vocês são... Aí Pedro e João dizem assim, por que estão olhando para nós? Saibam que este homem está andando agora, pelo nome de Jesus Cristo que está vivo. Deus ressuscitou ele dos mortos. E é após esse episódio, que os sacerdotes, o chefe da guarda, vão correndo, para parar Pedro e João. Porque eles não podiam negar um milagre que tinha acontecido. O cara estava andando. Então eles vão tentar calar a boca de Pedro e João. Eles estavam perturbados, porque esses homens disseram que Jesus ressuscitou. Eles sabiam que algo tinha acontecido no sepulcro. Mas eles estavam querendo parar. E aí levaram Pedro e levaram João lá para o Sinédrio, para dar explicações do que estava acontecendo. Versículo 8 de Atos 4, então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar para eles, verso 10, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí foi curado diante de vocês. Saibam os senhores que estão aqui me ouvindo, que aquele Jesus que vocês punharam na cruz, Deus ressuscitou ele, e é no nome dele que esse homem foi curado. Aleluia. Versículo 13 de Atos 4, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles ficaram e tiveram que reconhecer
que aqueles dois caras ali tinham se encontrado com Jesus. Jesus estava vivo. Quando Jesus Cristo chama os discípulos, Atos capítulo 1, ele diz: aguardem a promessa de meu Pai, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhas do quê? Testemunhas de que Jesus está vivo. O propósito principal do Pentecoste é a colheita de almas, como nós aprendemos ontem. Como que isso acontece? Pelo testemunho de que Cristo está vivo. Não é o Cristo crucificado que te salva, é o Cristo vivo que te salva. O centro e o coração do Evangelho, o fundamento da igreja cristã não é a cruz, é a ressurreição. É o poder do Cristo ressuscitado que dá testemunho de salvação. Eles tentaram implantar uma notícia falsa, que os discípulos roubaram o corpo dele, que ele não ressuscitou, que era mentira, que ele era um impostor. Mas foi impossível segurar, porque os milagres que aconteciam com Jesus na terra voltaram a acontecer de novo. Então eles ficaram apavorados. Esse homem está vivo, nós precisamos achar ele. Nós já prendemos e matamos ele uma vez, vamos tentar matar de novo. Mas agora ninguém pega, porque Jesus agora tem um corpo espiritual. Vamos prender ele. Sumiu. Vamos encurralar ele na parede. Jesus entra na parede. Aleluia. Esse homem está vivo. E eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Isso aqui, gente, não é uma menção a que eles eram discípulos de Jesus. Todos os sacerdotes sabiam que eles eram discípulos de Jesus. O que eles estavam dizendo é assim: realmente, esse Jesus está vivo, porque esses homens estiveram com ele, porque quando eles falam, é como ele falava. O que nós sentimos quando eles falam é o que nós sentíamos quando ele falava. O jeito que eles estão falando é o jeito que ele falava. Os sinais que eles estão manifestando é os sinais que ele manifestava. Eles estiveram com Jesus em algum lugar. Jesus está vivo. A notícia que Satanás plantou nas igrejas é que Jesus não está vivo. Jesus está morto. Jesus não responde oração. Jesus não opera milagres. Jesus não batiza no Espírito Santo. Jesus não manifesta poder. Jesus não pode te socorrer. Jesus não pode te ouvir. Jesus não vai te responder. Jesus está morto. E aí as pessoas ficam discutindo doutrina de cruz, doutrina de cruz, doutrina de cruz, e o povo nos seus pecados, e o povo morrendo doente, e o povo oprimido pelo diabo, e ninguém faz nada. Não, venha ouvir o evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz de Cristo, e o endemoniado fica endemoniado. Que cruz, que cruz, que cruz. As pessoas se convertem de verdade quando elas dizem: eles estiveram com Jesus. Não dá para negar que Jesus está lá. Não tem como negar que Jesus está na vida daquela pessoa. Não tem como dizer que Jesus Cristo não está vivo, porque eu estive lá e eu sei que Jesus estava lá. O Pentecoste
vem dar testemunho de que Cristo está vivo. Você foi colhido. O que aconteceu com Jesus aconteceu com você. Você participou da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. E por mais que tentem plantar uma mentira no teu coração, tentem noticiar para o mundo que Jesus não está vivo, que isso é um engano, que ele é um impostor, que é falsa a informação de que ele está vivo, que é falsa a informação de que ele opera milagres, que é falsa a informação de que tem esperança para o viciado, tem esperança para o drogado, tem resposta para o bandido, para o assassino. Embora ninguém diga que isso é verdadeiro, Jesus Cristo está vivo, e você é uma testemunha deste fato, porque assim como Ele ressuscitou, você ressuscitou também. Você é uma testemunha da ressurreição dos mortos. E por onde você vai agora, o que o mundo tinha que dizer? Ele esteve com Jesus. Quando você abrir a tua boca para falar, as pessoas tinham que dizer: ele esteve com Jesus. Quando você fizesse uma oração, aquele que recebe diz: ele esteve com Jesus. Quando você fosse ministrar uma vida de alguém, fosse visitar alguém, fosse visitar um hospital, você esteve com Jesus. Aleluia! Deus nos chamou para testemunhar da ressurreição dos mortos. Eu sou um ressuscitado como Cristo. Eu estive com Ele. Você esteve com Ele. Aleluia! Então, o nosso entendimento precisa ser aberto para que você testemunhe. E como é que eu posso estar com Jesus hoje, pastor? Na oração, na palavra. Os apóstolos disseram, quando vieram reclamar no início da igreja, de que a distribuição de cesta básica estava sendo injusta. Claro que não era cesta básica, né? Mas a distribuição de comida. As viúvas dos judeus gregos estavam sendo desprezadas, a distribuição de comida, e houve uma contenda entre os irmãos, e aí os apóstolos se levantaram e disseram assim: não é justo que nós deixemos a oração e a palavra para ir servir as mesas. E então levantaram 7 diáconos, e os diáconos foram servir as mesas, distribuir comida. Só que os diáconos só faziam isso, distribuíam comida. Estevão, Felipe. O diácono Felipe, né, desceu para Samaria, e coisas extraordinárias aconteceram. O diácono Estevão era um homem fraco, não orava, não jejuava, né, não tinha palavra nenhuma para pregar. O diácono. Não, mas se eu não for apóstolo, até aqueles que trabalhavam eram usados mais do que os apóstolos. O que você faz na igreja? Eu limpo o chão, barro o chão. Zé, não consigo mais nem andar com essa coluna. Vem aqui que eu vou orar com você. E Deus cura. Não, mas se não for o pastor, se não for o bispo. Não, irmão, para com essa religiosidade. Você é testemunha da ressurreição. Se você foi batizado no Espírito, você é testemunha da ressurreição. Fale em nome de Jesus e você vai ver os milagres acontecendo. E ali o texto de Atos diz: vendo a coragem de Pedro e de João. Uma das coisas que mais impede o poder de Deus de fluir na tua vida é o medo. Você tem medo. Tire essa praga do teu caminho. Não tenha medo. Jesus está vivo. Ele não vai te abandonar.
Ele não vai te deixar, Ele não vai te envergonhar. Não tenha medo. Né? Parece uma pessoa com dor do teu lado, você diz assim: eu conheço um chá que é bom. Eu tenho lá em casa um remédio, eu buscar para você. Eu não sou contra remédio, né? Está aí para ser usado, não é o problema. Mas você já orou? O que é orar, pastor? Jesus cura, nossa. Testemunhe. Ah, pastor, mas é que eu pequei hoje. Parabéns. Tudo nós pecamos. Satanás diz: você não pode ser usado por Deus, porque você é pecador. Você não ora 2 horas todo dia. Você não pode ser usado por Deus, porque você não é pastor. Olha lá, sabe aquele homem lá que Deus usa? Ele ora todo dia, ele jejua, ele lê a Bíblia. Você não, Deus não pode te usar. Sabe o que o espírito do medo diz? Não vai acontecer nada. Sabe o que o espírito do medo diz? Você vai querer pregar o quê? Você está passando por dificuldade financeira? Você vai querer pregar? Você está doente? Você vai querer pregar? Você tem problema no teu casamento? Cala a boca, fique quietinho aí, que você é um péssimo testemunho para todo mundo. E você recebe o vinho que te embriaga como se fosse a voz de Deus. Você está sendo enganado. E aí, você faz longas orações porque você não acredita naquilo. Vem uma pessoa para você orar e você invoca o Deus de Jacó. É Deus de todo mundo, menos teu. E você faz uma oração para boi dormir, porque você não crê que Deus pode te usar. Isso é mentira. Isso é um espírito de engano, um espírito de medo, tentando convencer você de que a notícia que Jesus está vivo é falsa. É falsa, Jesus não está vivo coisa nenhuma, Ele não vai curar através de você coisa nenhuma, Ele não vai salvar, não vai batizar, não vai fazer nada, você está sendo enganado. Deus não vai te usar, Deus não pode te usar. Mentira do diabo. Então o espírito do medo diz: não, você não, isso aí não é para você, você não tem chamado. Não adianta. E quantas vezes você já orou e não adiantou? Só que Deus está falando com alguém aqui. Saia, meu irmão, da embriaguez. Cheio do Espírito, o Pentecoste te dá ousadia, coragem. Não, Senhor, Deus me ungiu, e se eu pequei, eu resolvo com Deus. Você, Satanás, não tem nada a ver com a minha vida. Cala a tua boca. Mas as pessoas bebem o vinho do diabo, o vinho do engano, medo, 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 medo. Ai meu Deus, pastor, cheguei em casa ontem à noite, tinha uma macumba no meu portão, misericórdia, vem aqui por favor urgente, derrame um balde de óleo aqui, ligue para todos os pastores e vamos fazer uma corrente de oração, quem sabe Deus consiga tirar essa maldição daqui. Pelo amor de Deus, irmão. Você é testemunha da ressurreição. Isso é igreja, testemunha da ressurreição. É você que Deus quer usar. É você. É você. Deixa Deus te usar. Acredite, creia,
tenha coragem, impõe as mãos, profetize, fale, ore. Quando você estiver no culto, irmão, no momento da oração, e vier uma pessoa na sua cabeça para você orar, e ela estiver aqui, vai e ore por ela. Por que você tem medo? É o Espírito querendo vir para fora, mas você não deixa. Porque um demônio plantou na tua cabeça a ideia, a voz que fica falando, isso é coisa do teu coração. Isso é coisa da tua cabeça. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: torna a avivar a chama do dom que há em ti, que foi transmitido pela minha imposição de mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. O que impediu o dom de Timóteo? Um espírito de medo. Mas e se eu falar e não for revelação de Deus? Você está em pecado? Não, então é Deus. Mas pastor, e se não acontecer? Daí você aprende. Gente, tem um monte de falso profeta por aí entregando um monte de heresia e de profecia falsa, mas os caras não têm medo. Agora, você que anda com Deus, você que venceu o pecado, você que não vive na prática do pecado, você que tem uma vida com Deus, você que vem aprender a palavra, Deus começa a querer te usar e você, ai meu Deus, será que é? Será que é? Para com esse negócio, deixa Deus te usar, porque Deus quer te usar. Pastor, Deus tem um chamado na minha vida, então ore com as pessoas. Não, mas sabe o que é? Eu tenho medo de levar mijado do pastor Silvio. Vagabundo de ser orelhudo. Se você, irmão, não orar com as pessoas, ele vai dar mijada igual. Mijada por mijada, faça alguma coisa. Gente, não tenha medo do pastor Silvio. Ele é louco de gente boa, né? Se você conviver com ele uns 10 anos, você vai ver. Mas é sério, gente, ele só usa para ensinar, para corrigir, mas o medo não vem de Deus. Deus não te deu o espírito de medo, então não tenha medo de testemunhar que Jesus está vivo. Por que, pastor? Porque Ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé, estamos encerrando. Vamos orar. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que você foi edificado, abençoado nesse final de semana, né? Esses ensinos vão estar disponíveis depois lá no YouTube, no canal da igreja. Se você quiser assistir ou passar para outras pessoas, você pode, né? Está tudo ali gravado para que você possa aprender, rever, marcar. Mas, principalmente, o objetivo é que você não se envergonhe de testemunhar que Jesus está vivo. A resposta para casamentos destruídos, a resposta para os doentes, a resposta para o enfermo, a resposta para o oprimido, a resposta para o falido, a resposta para o pecador, não importa, Jesus está vivo. E quando Jesus está vivo, ninguém pode segurar essa notícia. A água está jorrando, ninguém pode segurar, ninguém pode segurar, ninguém pode segurar. Pai amado, Deus poderoso, mais, Senhor, do que o ensino da Tua palavra, meu Pai, estabelece um poder na vida de cada pessoa que está me ouvindo. Deus, daqueles que estão aqui, daqueles que estão me assistindo ao vivo agora, da sua casa, do seu trabalho, seja onde for, Pai, mais do que informação, que o Senhor use isso como ferramenta para trazer para fora a água viva que está represada dentro desta pessoa, em nome de Jesus, na autoridade da Tua palavra, Senhor, traz para fora a água viva.
levanta as testemunhas de Cristo, levanta as testemunhas de Jesus, que o teu povo dê testemunho, que Jesus está vivo, que Jesus está vivo, que Jesus está vivo, que eles testemunhem na sua casa, testemunhem no seu trabalho, testemunhem nas ruas, testemunhem na igreja, Jesus Cristo está vivo, e eu estive com Ele, eu estive com Ele, eu estive com Ele. Então receba a tua bênção, receba o teu milagre, receba o poder do Espírito Santo para testificar que Ele está vivo, que Ele está vivo. Seja abençoado, você e a tua família, você e o teu trabalho, os teus funcionários, os teus patrões, a bênção de Deus te acompanha, e onde você pisar, Jesus Cristo é declarado como vivo. Onde você impor as mãos para orar, a vida do Senhor se manifesta. Onde quer que Deus te leve, você é uma testemunha de que Jesus está vivo e você esteve com Ele. Seja abençoado em nome de Jesus, amém. E glória a Deus, aleluia, glória a Deus.